Juventude! Chegamos com mais um Pode Tremer aqui na programação da TV PT. Mais um Pode Tremer com muita informação, muita educação, muita cultura. Né, minha companheira? Fala, galera! Voltamos com mais um Pode Tremer, esse espaço democrático de luta do Pode Tremer, que é de todo mundo, né? Exatamente. Lembrando que juventude é um estado de espírito, né? Exato. Já falamos sobre isso por aqui, vocês já sabem. Então, vem com a gente pro Pode Tremer. Ó, fiquei gaga. Vem com a gente pro Pode Tremer, o podcast da juventude do PT e de todas as juventudes, né, Nádia? E hoje, queridos e queridas, nós temos uma convidada muito especial. A gente que adora conversar, trouxe mais outra que adora conversar também. Hoje vai longe. Hoje vai longe. Que não só adora conversar, como é a maior representante dos estudantes universitários para a juventude do PT, que é a Júlia Kopf, nossa secretária-geral da União Nacional dos Estudantes, coordenadora nacional do Coletivo para Todas e conselheira nacional de juventude. Bem-vinda, Júlia! Bem-vinda! Obrigada, gente, meninas! Bem-vinda ao Pode Tremer, o podcast da juventude do PT e de todas as juventudes. Hoje a gente vai falar sobre muita coisa aqui, né, Nádia? Como sempre. Como sempre, a gente E com quem gosta de falar, então não vai acabar nunca. Hoje a gente vai hablar, elas hablam. Exatamente. Hoje o assunto é Uni, educação, estudantes, educação, movimento estudantil, né, movimento estudantil e tudo que nós já passamos e muitos brasileiros estão envolvidos, muitos estudantes estão por aí. Eu não paro nunca também com essa questão de estudar. Eu acho que é importante a gente estar sempre engajado nisso. É uma luta democrática, é uma luta pelo acesso que o nosso presidente, que inclusive está aqui, Luiz Inácio, vamos te apresentar. Luiz Conhece Inácio. Luli? Ele está sempre presente aqui. Ele sempre vem. Ele tá sempre aqui, viu? Ele estava ansioso para falar com os estudantes brasileiros. Exatamente. Estava aqui aguardando. Cada vez mais, somos cada vez mais, graças a ele. Exatamente. A ele. Sente aí, Lulinha. É um assunto que nunca cai, né? Tá sempre em alta. É falar sobre estudante, né? Sempre tá em alta e é sempre em vanguarda de luta, né? A gente vai falar um pouco sobre a história da União Nacional dos Estudantes, sobre a história do movimento estudantil e vai entender também porque o movimento estudantil brasileiro, ele não só é vanguarda nas lutas aqui no nosso país, como é vanguarda na luta dos estudantes da América Latina, no mundo todo. É exemplo para construções de movimento estudantil por todo o planeta, porque aqui, de fato, os estudantes são de luta. E para começar, então, a ambientar abrindo os trabalhos. Nosso povo que nos escuta, nosso povo que nos assiste. Explica pra galera, Júlia, o que é a União Nacional dos Estudantes. Bom, gente, eu queria falar que eu tô um pouquinho nervosa até, porque, enfim, né, primeira vez num podcast, assim, chiquérrimo, igual esse que o Pode Tremer, tava acompanhando os outros episódios que já lançaram, mas falar um pouco sobre a Uni. A Uni, ela é uma experiência única que a gente tem no Brasil do movimento social. Eu acho que é uma coisa muito legal quando a gente percebe que é uma entidade que nem as centrais sindicais, nem os movimentos sociais no geral, tem algo igual à União Nacional dos Estudantes, que congrega todas as forças políticas que participam do movimento estudantil, de quaisquer tendências, desde a mais extrema esquerda até a mais extrema direita, apesar deles serem pequenos e não participarem tanto, ainda bem. A entidade tem esse reconhecimento, porque é uma entidade que tem 86 anos, quase 87, mas que pulsa a juventude, que tá aí novíssima, faz aniversário dia 11 de agosto, e foi criada, né, lá atrás. O Lula, ele sempre fala, né, que a primeira universidade da América Latina, ela foi criada ainda no século XVI, lá na República Dominicana. E a primeira universidade que a gente teve no Brasil foi criada mais de 300 anos depois, para ver como a gente precisa lutar para correr atrás dessa desigualdade, né, que a gente viveu durante muitos séculos. E o movimento estudantil começa a se organizar também ali no começo dos anos 20, né, da primeira universidade, e a Uni, ela é a expressão disso, ela é um instrumento que os estudantes têm, que tem que ser ocupada, tem que ser disputada, e temos que levar aí a pauta dos estudantes para cada universidade, mas também para o Congresso Nacional, para o Poder Executivo, né? Seja para o presidente Lula, seja nos estados, nos municípios. Então a Uni está aí para isso. Todo mundo que é estudante em movimento participa do movimento estudantil. E aí é um jargão, mas não deixa de ser verdade. E a Uni está aí para ser esse instrumento, essa entidade a ser ocupada. E nesse contexto histórico que tu falou pra gente, são muitos anos, 87 anos vai fazer, né? Vai fazer. Então são 87 anos de luta.
nesse processo de formação da Uni, como a Uni foi composta, como hoje a Uni é composta, quem participa, como é que funciona? A Uni, ela foi organizada a partir dos centros acadêmicos e dos estudantes que entendiam a necessidade de se organizarem para além só das suas faculdades, assim. Então, acho que ela vem desse processo. A primeira mobilização da Uni foi, inclusive, tensionando para o governo não apoiar o nazifascismo, que era crescente na Europa naquela época da Segunda Guerra Mundial. Depois disso, a Uni encampou a mobilização pelo Petróleo é Nosso, entendendo já que naquela época a gente ter o desenvolvimento nacional, a gente ter um petróleo que fosse capaz de desenvolver a nossa indústria, a nossa economia, passava por investimento público em educação. Então isso é uma pauta dos estudantes histórica e a gente vem conquistando desde então. Na época da ditadura militar, a gente inclusive tem várias pessoas hoje que são muito importantes para o nosso partido, que foram ou militantes do movimento estudantil ou mesmo diretores da Uni, das uniões estaduais de estudantes. O Zé Dirceu é um grande exemplo disso. Beijo, Zé, inclusive. E aí, ao longo da ditadura militar, na reabertura democrática também, a Uni foi muito importante, nas diretas já, depois no Fora Collor. Enfim, hoje, desde que a gente, enquanto PT, né, quando a gente passou a ter governos populares ali, a partir de 2003, a Uni, ela passa a um ciclo de conquistas e de mobilização na base, claro, mas a gente entender para onde a gente tinha que caminhar com a política de educação. Então, acho que todas as conquistas, não só no movimento estudantil, mas tudo que a gente consegue conquistar no nosso país, a gente consegue conquistar com muita luta. Então, o processo de cotas raciais, o processo de mais investimento para educação, a grande abertura de universidades públicas que a gente teve no nosso país, o ProUni, o FIES, o Lula sancionou essas leis, mas elas foram construídas pelo movimento estudantil, elas foram construídas por parlamentares também, militantes da educação. Então, acho que essa é a contribuição que a gente tem para a sociedade e para o nosso país, assim, sempre pensando na juventude. E eu acho a militância de juventude do movimento estudantil uma coisa muito bonita, porque todo mundo que está na universidade ou na Uni lutando por algo não vai viver aquela conquista. A gente sempre está lutando pela geração que vai entrar na universidade no próximo vestibular ou no próximo ciclo, assim. Então, acho que essa luta dos estudantes solitária desse jeito, ela é algo muito, muito bacana, assim. A Uni, ela abrange instituições públicas e privadas? Como é que funciona isso? Sim. A Uni representa os estudantes universitários, né, da graduação. Ela abrange tanto o ensino público quanto o ensino privado. E o ensino privado, inclusive, é super importante que a gente consiga organizar e conscientizar cada vez mais estudantes, porque, primeiro que a maioria dos estudantes de graduação no Brasil são estudantes da rede privada. E a gente tem aí uma série de agendas que são importantes da gente observar e lutar. Por exemplo, os 80% do EAD é uma coisa que hoje não está regulamentada, é uma coisa que, na verdade, a gente tem lutado para avançar. A expansão do ProUni, perdão da dívida do FIES, e também da gente conseguir conscientizar mesmo e organizar o movimento estudantil nesses lugares. A gente sabe que a fotografia do ensino privado no Brasil não é de estudantes ricos, né? A classe trabalhadora, ela tá na universidade pública muito através do processo das cotas, mas ela também tá na universidade particular. Então, a Uni tem que ser representada e tá presente em cada um desses lugares. Com certeza. Eu vim de universidade privada. Grande PUC. Grande PUC Goiás. E conheci o movimento estudantil, conheci o Partido dos Trabalhadores por conta do movimento estudantil. Eu também vim da PUC. Também vim de instituição privada, as filhas da PUC. Elas são filhas da PUC. Mas, Júlia, me diz uma coisa. Nessa quadra histórica, quais são as grandes reivindicações dos estudantes? A gente sabe que agora, esse mês de julho, a gente veio com uma vitória imensa, que foi a aprovação do PNAES. Foi o presidente Lula colocando a assistência estudantil como prioridade, mas isso não é tudo, né? Os estudantes sempre têm reivindicações, porque educação sempre é pauta prioritária na luta por um Brasil cada vez mais justo, igualitário. E o que agora, nessa quadra histórica, passado o PNAES, o que vai ser a linha de frente?
Olha, eu acho que o Pinhais é um grande exemplo, uma grande vitória, uma vitória que a gente considera dessa gestão que eu tô. As gestões da Uni duram 2 anos, né? A gente acabou de passar aí pelo nosso primeiro ano de gestão e o Pinhais é uma luta histórica. A lei, ela foi colocada, o PL, né? Ele tá lá na Câmara dos Deputados desde 2011, demorou mais de 10 anos para ser aprovado, e aí foi muita mobilização, muita articulação dos estudantes, nós da Uni, né, do pessoal da educação para conseguir aprovar. Aí vai texto, volta texto, e aí ela foi sancionada pelo presidente Lula com alguns vetos. Então, na verdade, a gente ainda tá na batalha pra gente conseguir dialogar mais sobre isso, porque, afinal de contas, a gente reivindica que os estudantes tenham mais orçamento público para as bolsas, para os bandejões. A gente sabe como é importante, né? Na pandemia isso ficou muito evidente. Quando todo mundo ficou em casa, ficou evidente que os bandejões e a universidade acaba tendo um papel de seguridade social na vida de muitos jovens. Isso é uma coisa que não é ideal, mas é a realidade do nosso país. Então a gente precisa conseguir lutar para melhorar essa realidade e fazer com que as pessoas sejam cada vez mais atingidas. Acho que a gente está na quadra histórica do quem entrou não quer sair. Então, a permanência é algo urgente e ela precisa ser avançada. Pinhais, a Pinhais, né? Que ela é menina, política. Ela regulamenta a permanência estudantil nas instituições de ensino federal. Mas ela abre uma margem para isso ser regulamentado nos estados. Então, se tiver, inclusive, um jovem aí no estado que está assistindo, conversar com o seu deputado estadual, conversar com as instituições estaduais, porque agora que existe uma Pinhais nacional, é possível a gente levar isso para os estados, levar isso para os municípios também, e aí a lei ela é muito completa, fala de bandejão, fala de transporte público, meia passagem, passe livre, fala das bolsas de pesquisa, bolsa de permanência. Então acho que tem muito para ser explorado e muito para ser avançado. E, inclusive, voltando lá naquele assunto, né, do pessoal da universidade particular, isso é uma coisa que estava até conversando, a gente fez reunião ontem com os nossos diretores, a gente estava até falando disso, como é crescente a demanda dos estudantes de universidades particulares. Porque, por exemplo, estudante de medicina, às vezes tem a bolsa lá, que é muito duramente conquistada, mas a renda das pessoas que estão na maioria da sala é uma e do bolsista é outra. Aí você vai ver a faculdade, não tem um ponto de ônibus perto, não tem um micro-ondas para esquentar sua marmita, que dirá bandejão. Então, assim, é uma luta constante. Acho que agora é essa luta justamente pela permanência estudantil que a gente quer continuar avançando cada vez mais. Perfeito! Nádia, vamos fazer a nossa entrevistada tomar decisões, fazer escolhas agora? É preciso tomar decisões, não se pode ficar em cima do muro. Não pode tremer, os nossos entrevistados, eles precisam também fazer escolhas, tá? Fazer escolhas. A gente tem que saber quais são as tuas opiniões, quais escolhas tu vai fazer por aqui em relação ao quadro que tá chegando. Não se pode ficar em cima do muro. Exatamente, nada de cima do muro, tá? Não. Aqui não rola isso. Já tô me tremendo, não pode tremer. Aqui é o lugar pra isso, não pode tremer. Vem aí, beija, casa ou passa. Vamos descobrir agora se a nossa entrevistada beija, casa ou passa algumas pessoas que vão aparecer nesta tela, neste momento, hein, Júlia? Primeira pessoa na tela, vamos ver? Olha Ana Júlia Ribeiro. Deputada. Nossa deputada, nossa companheira de direção nacional da juventude do PT. Querida. Exatamente. Caso. Linda. Ana Júlia casa com ela. Vamos casar Ana Júlia e a Júlia. É uma grande... É verdade. Eita! E é uma grande bem. representante da luta jovem, né? Com certeza. E veio do movimento estudantil, veio da mobilização da educação, das ocupações nas escolas. Eu lembro disso. Uhum. Eu lembro quando surgiu o nome dela. 2015, É isso que eu ia falar, 2015, 2016. Eu Foi. tava na graduação já e eu lembro de ouvir o nome da Ana Júlia circulando nisso. Exato, ganhou o Brasil Uhum. e agora ganha corações e mentes
da galera lá do Paraná. E o adesivo da blusa dela, amiga, Petróleo para Educação, uma luta encampada pela UNE desde o princípio. Coisa linda. Então, beijo, já casou, passa? Caso. Beijo, casada. Próximo. Next. Vamos lá, próximo. Aí, João Goulart. Donadão. Django. Acho que um beijinho na bochecha, né? Do nosso querido Django. Não tenho muito o que dizer. O Django, queria lembrar uma coisa, né? Já que a gente tá aqui conversando. O Haddad, quando era prefeito de São Paulo, fez uma coisa muito legal lá na cidade, que tinha o Elevado Costa Silva, que é o famoso minhocão. Chamava Elevado Costa Silva, quem construiu foi o Maluf, na época que era prefeito. E o Haddad, quando virou prefeito, fez uma grande revisão aí dos nomes que homenageavam figuras da ditadura militar. E o Elevado Costa Silva virou Elevado João Goulart, então... O minhocão chama Elevado João Goulart. Morta. Meu vizinho. Lembrando que, tu falou aí da ditadura militar, não que estavam homenageando pessoas que participaram de todo esse alvoroço de forma negativa, e sim de forma positiva, lutando por democracia, lutando por espaços sociais, né? Exatamente. É sobre isso. Então, beija, casal, passa. Beijinho na bochecha do meu vizinho. Próximo. Ai, David. Caso com ele e com a Dani, mulher dele. É um companheiro da UNE, né? Uhum. É uma pessoa muito, muito representativa na luta dos estudantes nesse contexto universitário, né? Tu pode falar mais do que eu, com certeza. Não, David é nosso diretor, inclusive, de universidades pagas. Então, também é quem tá aí nessa linha de frente dos debates de ProUni, dos 80% do EAD. Grande companheiro aí, nosso Santa Catarina. Perfeito. Beija, casou, passa? Caso com ele e com a Dani. Se eles quiserem, né? Na verdade, eu não lavo louça, mas meu café da manhã é ótimo. Tá feito o marketing. Próximo. Fernando Collor. Passo. Não há necessidade. Eu acho que tem coisa que não precisa comentar, né? Não. Tem Escondam as carteiras, inclusive. Escondam as carteiras. Escondam as carteiras. O Collor, ele tava bastante popular uns tempos atrás no Twitter, né? Sim. Todo garoto, todo brincalhão. Mas a gente sabe de verdade o que ele fez com o nosso país. Inclusive, a UNE, na época que o nosso querido deputado Lindbergh Farias era presidente da UNE, organizou as mobilizações dos Cara Pintadas, que ajudou a derrubar o governo dele. E hoje ele tá aí bem bolsonarista. Enfim, terrível. E tu sabe que o que me impressiona é como as pessoas, às vezes, esquecem das coisas, muito né? rápido, Como tem gente que esquece. Eu não lembro. Como isso? Muito Como? rápido. Então é importante a gente sempre usar o nosso espaço aqui no Pode Tremer para lembrar, sabe? Para lembrar destes fatos. Com certeza. Né? De economia brasileira, de cuidem suas carteiras, como tu disse, né? Cuidado com as poupanças. Exato, cuidado com as poupanças. A gente sabe que foi alguém que fragilizou o nosso país de uma forma absurda, né? Totalmente. E ainda tá aí, né? Podia ter tá mudado ainda de no ideia. meio político Podia ainda, ter mudado né? de ideia, podia ter, enfim... Ficar do lado certo da história. Mas, enfim, Mas a gente, não não. existiu arrependimento, não existiu o reconhecimento do erro, nada, né? Passo. Tá bem Passa. queridinho lá no Twitter, mas a gente conhece de antes. Uhum. Exatamente. E não será esquecido o que aconteceu no passado, tá? E que continua acontecendo, inclusive. Próximo. Olha ela. Dilma! Nossa presidenta maravilhosa! Dilma. Linda! Caso muito com a Dilma. Ia ser difícil ter que mudar pra China, né? Mas tudo bem. Ai, amiga, eu fui lá, achei tudo. O Brasil é muito melhor, mas é bem tudo. A Dilma que lutou muito também, né? Pelos estudantes, Muito. pela juventude. Foi uma militante do movimento estudantil. Foi uma militante da juventude. Apoiou muito o movimento estudantil quando foi presidenta. Construiu algumas leis que até hoje colocam a assistência estudantil como prioridade. O PNAES, a PNAES agora aprovada, também teve muito feito lá atrás sobre assistência estudantil, aumentou o número de universidades, colocou universidades federais que eram campos de outras universidades para terem sua própria autonomia e serem universidades federais diferentes, aumentou o número de bolsas para a universidade privada. A mamãe faz tudo. Maravilhosa, né? Não, Dilma,
assim, maravilhosa, fez muito pelos estudantes. E lá em 2015, 16, quando a gente estava resistindo ao golpe, a Uni foi das primeiras entidades a ir contra e denunciar o golpe. Então, enfim, nossa relação com a Uni, enquanto estudante, enquanto jovem, é muito antiga e, enfim, não tem como não casar com essa mulher, Não né, tem como. gente? Pelo amor de Maravilhosa, né? Casa com a Dilma? Deus. Caso. Próximo. Getúlio Vargas. Do nada, né? Ah, Pois é, são Eu achei do nada. né? são representantes, a seleção feita por mim. a região sul tá aí. A seleção feita... Legislando em causa própria. A seleção feita por mim. Todo mundo do sul. É A impressionante seleção ver. feita por mim, gente, tá? Ela tem relação com um contexto histórico mesmo, de período da ditadura, de luta da Uni, de criação, certeza. de resistência. Eu dou aquela estudada boa, sabe? E aí eu fui vendo Nossa, personagens que estiveram envolvidos de alguma forma, seja de forma positiva como de forma negativa, nesse contexto da Uni de favorecimento ou de muitas vezes luta para tentar sabotar o movimento estudantil. E Getúlio Vargas estava neste contexto histórico, por isso está aí presente, viu, gente? Getúlio isso, Vargas, e aí, algo a comentar? Ah, muitas coisas a comentar, né? Getúlio Vargas, assim, nosso primeiro grande estadista brasileiro foi Getúlio Vargas. Sim. Não dá pra casar, mas também não dá pra passar. Daria um beijinho, assim, um abraço. Mas a gente dá um beijinho no rosto. É Dá um isso. beijinho no rosto do Vargas. Merece. Tá, beleza. Então, beijinho na bochecha do Vargas, é Aham, isso? sim. Perfeito. Próximo. Lula. Luli. Luiz Inácio Lula da gravata Silva, belíssima o nessa nosso foto. presidente. Foto linda, sorridente, né? Como sempre. Feliz o menino Luli. O maior de todos, né, gente? Não tem o que dizer. Melhor que tá tendo. É o que... Não tem outro. Melhor que tá tendo. É isso, acho que caso, né? Caso. Não dá pra não casar. Não, tem dá pra como, casar, né? é. Não tem como. Já né? casamos, nós casamos na urna em 2022. Exato. A gente tá casando na urna já faz muito tempo Nossa. com o Lula, não é de agora isso, É né? que a nossa geração casou só em 2022. É verdade. Nós não votamos no Lula antes. Eu nunca votei. A primeira vez que eu votei pra presidente foi em 2016. Foi a Dilma, é 2016, não, verdade. 2014 com Dilma. Eu também votei com Dilma, É é isso, a gente verdade. só casou o com o nosso Lula uma vez. coração sempre casou com Sim, Lula, mas né? na urna foi E só com agora. Dilma, é verdade. Eu parei pra fazer uma análise histórica aqui e eu não sou tão velha assim. É isso, por favor, amiga, por favor. É isso. O primeiro voto no Lula a gente nunca Não esquece. dá pra É verdade. Eu sou muito com grata. certeza. Votei no Lula em 2022. Espero votar nele de novo em 2026. E É fé. sobre. É isso aí. Beija, casou, passa. Caso. Merece, né? Casando Que com casamento Eu e o povo lindo. brasileiro É casamos. Exatamente, o povo brasileiro casa com o nosso presidente que tá aí lutando pela juventude, lutando pelos estudantes, como sempre, né? Sim. É algo que vem da história dele, É o vem da papo, história da presidenta Dilma também. Uhum. É um contexto histórico, né? Eu, justamente nas minhas pesquisas, para montar roteiro, eu estava lendo sobre a luta da Dilma, a luta do Lula na época justamente do período ditatorial, na época da criação do movimento estudantil. É um contexto histórico muito representativo, né, Júlia? Uhum. Eu acho que isso não pode ser esquecido nunca. E o quanto a Uni é um espaço democrático, é um espaço de conquista dos estudantes, né? Uhum. Porque às vezes as pessoas não conhecem direito, não entendem um contexto histórico. Não foi algo que surgiu ontem, né? São 87 anos, né? Tu, mais do que ninguém, sabe disso. Tu que tá à frente, participando, sabe o que tu enxerga todos os dias lutando pelos estudantes. O que mais hoje te toca em participar de todos os congressos que vocês participam? O que mais te toca quando tu olha e vê tantos estudantes lutando pelos seus direitos? Ai, olha, eu acho que meu primeiro congresso da Uni, que eu participei, foi em 2019. Inclusive, convido todo mundo a participar dessa experiência pelo menos uma vez na vida, seja estudante ou não, seja jovem ou não, porque estudante, maioria é jovem, né? Mas tem muito estudante que é mais velha e já passou da juventude ou é jovem há mais tempo. Mas o meu primeiro congresso da Uni foi em 2019. E aí eu vi tanta gente que tinha passado
tantas horas no ônibus, tem gente que passa dias no ônibus, dependendo de onde vem. Pessoal que é do Amapá tem que pegar barco antes de pegar ônibus em Belém para vir até Brasília, que é onde normalmente são os congressos. Então, assim, é uma experiência muito legal ver gente de todo canto, de todo tipo de história, no mesmo lugar, com a única finalidade de debater, de formular e de avançar na educação do nosso país. Então, acho que isso é uma coisa que move muito. E também pensar que é uma luta de gerações, né? Que a gente vai passando o bastão à frente. E pode ter certeza que todo militante de movimento estudantil não sonha em estar no movimento estudantil para sempre. Todo sonho de quem está no movimento estudantil é ter o diploma, seja da universidade, seja da pós-graduação, da escola. Então, acho que isso é muito legal. E acho que nesse último período, uma coisa que é muito bacana também que o nosso governo fez é o programa Pé de Meia, que acho que é uma coisa que a gente tem que falar cada vez mais, porque quem está precisando, que está na escola, é beneficiário do Bolsa Família, recebe uma bolsa baseada na frequência, e aí depois, quando passa de ano, recebe mais um bônus. Eu acho que isso é uma coisa revolucionária, que vai fazer com que a gente tenha cada vez mais gente ficando na escola, permanência estudantil também, no ensino médio, né? E agora em agosto, parece, mas nesse segundo semestre, o governo vai conseguir ampliar para os beneficiários não só do Bolsa Família, mas também do CAD Único. Então, acho que isso é muito legal e acho que todo mundo tem que falar sobre isso. Tem gente que tem direito a esse benefício, as crianças, e não está cadastrado, então não foi atrás de receber. Eu acho que isso é uma coisa que é muito bacana e que, enfim, né? O nosso sonho, a nossa luta é para que todo estudante da escola pública tenha acesso a isso. Mas saber que isso vai transformar a vida de milhões de jovens aí, de famílias também, Brasil afora, isso é uma coisa muito emocionante, assim. Perfeito. Nádia, Júlia, a gente vai para um rápido intervalo comercial, tá? Rapidinho. É rapidinho, não há pausa que a gente vai dar aqui, mas a gente já volta para o segundo bloco do Pode Tremer, então não sai daí. Rapidinho. Olá, eu sou Gleice Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e convido para você nos acompanhar na TV PT e na Rádio PT. Siga o nosso sistema de comunicação. O Brasil está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Fala, galera, estamos de volta aqui no Pode Tremer, hoje recebendo a Júlia, nossa secretária-geral da União Nacional dos Estudantes, para falar de movimento estudantil, para falar da luta estudantil dos estudantes brasileiros e principalmente para falar das coisas boas que os nossos governos petistas fizeram para os estudantes brasileiros. E é muita coisa, né, Júlia? É coisa demais. Muita coisa, graças a Deus. E tem pergunta que não acaba mais, né? Não. Se deixar, e ela querida, gosta de falar e a gente também. Vocês já sabem que se deixar, a gente fica aqui 15 horas. Mas para falar das coisas boas, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa que o nosso governo fez e muito. Qual que é a importância da União Nacional dos Estudantes para a luta estudantil das mulheres, dos negros e negras, das minorias, dos indígenas, dessa galera que quem colocou dentro da universidade foram os governos petistas, quem ajuda a manter dentro das universidades são os governos petistas, mas claro, nada foi feito sem o apoio da UNE, e a gente quer saber um pouquinho de como é que a UNE ajudou nessa transformação da cara das universidades brasileiras.
Olha, eu acho que como a gente estava trocando aquela ideia sobre o processo das cotas, como a Uni foi importante de ter apoiado isso desde o primeiro momento, acho que... E conseguindo cada vez mais convencer os estudantes e a sociedade, né, de que isso era um processo importante. De lá para cá, é notável como mudou a cara da universidade brasileira, mas também mudou a cara da entidade. Então, a gente hoje tem uma diretoria que é composta majoritariamente de mulheres, que é composta quase que a metade de pessoas negras, a gente tem estudantes indígenas. Então, assim, é muito legal que a entidade também soube se atualizar, seja de todas as regiões e também de quem compõe. E quando você tem uma entidade que é construída por mãos de mulheres, por mãos da juventude negra, dos indígenas, de quilombolas, você tem todas essas vozes e todas essas lutas ali sendo colocadas não só de maneira isolada, mas também em cada ação que a gente faz é pensado por essas pessoas e como que a gente vai melhorar a vida dessa gente no contexto universitário, assim. Então, acho que isso é uma coisa bem bacana. E acho que para falar um pouco da conjuntura, do que aconteceu recentemente, a gente teve agora, né, essa PL 1904, que virou um grande rebuliço na Câmara dos Deputados, que falavam que era sobre aborto, mas a gente entendeu que, na realidade, era para equiparar mulheres que precisam abortar porque foram abusadas, porque... tem gravidez que não vai vingar mesmo, obrigar essas mulheres que já estão em sofrimento a sofrerem cada vez, ainda mais no momento do parto, né? Então, eu acho que... e a juventude, a União Nacional dos Estudantes, se posicionou desde o primeiro momento contrário a esse PL, e isso foi fundamental para a gente conseguir barrar esse retrocesso. A gente, inclusive, luta pelo avanço dos nossos direitos reprodutivos, pelo avanço do direito das mulheres. Então, acho que a gente ter essa mobilização de rua, movimento feminista que saiu para falar fora a Lira, para falar uma série, todas as nossas reivindicações, acho que foi super importante, e isso não é de hoje, assim. Inclusive, a gente tem diretoria de mulheres há muito tempo na União Nacional dos Estudantes, a gente tem, que é organizado, inclusive, pelas companheiras do PT, o Encontro de Mulheres Estudantes, o M da Uni, inclusive, vai acontecer, já vou fazer o merchan aqui, vai acontecer no final desse ano, lá no Rio Grande do Norte, em Mossoró. Queria convidar todo mundo para participar já. Então, o Encontro LGBT. E o Encontro LGBT da Uni, claro. O Encontro LGBT da Uni vai ser no Rio de Janeiro, vai ser esse ano também. Então, acho que esses eventos que a gente organiza são muito importantes, tanto para a gente organizar qual que é a nossa reivindicação dentro da universidade, mas também entendendo que a universidade, para o público LGBT, por exemplo, é o espaço mais acolhedor, é o espaço que muitos dos jovens se descobrem e se fortalecem enquanto pessoas LGBT, mas a gente precisa também transformar esse acolhimento em combustível para a luta para fora, para a gente conseguir avançar nos nossos direitos. Esse encontro LGBT da Uni, inclusive, ele vai ser um espaço fundamental para a gente formular e organizar as cotas trans, que é algo que várias universidades já regulamentaram, cotas para estudantes trans, e a gente precisa cada vez mais crescer isso, universidades Brasil afora, e estamos com altas expectativas aí para a gente conseguir fazer essa conquista, né? A gente sabe a quantidade... Na verdade, a gente não sabe. Eu sou estudante de saúde pública, tô no começo do curso ainda. E aí, tem umas matérias que são de epidemiologia, de estatística mesmo. E aí, você vai ver estatística de população trans. Não tem. Simplesmente... a gente não sabe quantas pessoas trans existem no Brasil para pensar políticas públicas, para pensar saúde pública. Não tem, porque o último censo tinha sido há 10 anos atrás, aí o atual, quem fez foi o governo Bolsonaro, obviamente não fez nenhuma questão de contemplar essa finge que não existe, né? Finge que esses problemas não existem, desrespeitam absolutamente essas pessoas. Enfim, acho que vai ser muito importante esse encontro para a gente conseguir avançar cada vez mais na pauta da população trans, que é muito representativa e não está nas universidades, não está nos postos de trabalho, está muitas vezes marginalizada, assim. Então, acho que vem muito nesse sentido. E a universidade é isso, é desenvolvimento, é emancipação, é o conhecimento que vai colocar a gente em outro patamar, enquanto sociedade, enquanto indivíduo. Então, acho que as cotas trans, elas são algo fundamental para a gente conseguir avançar nos direitos LGBT.
Júlia, e como os estudantes podem participar da Uni? Olha, quem participa do movimento estudantil é estudante de movimento, participar do centro acadêmico, participar da sua extensão, às vezes até de atlética também, que representa de maneira, defende aí através do esporte, né, representa a sua faculdade. É muito importante a gente participar, né, não fazer só da faculdade aquele lugar que a gente vai só para se formar, a gente se forma enquanto cidadão, né, enquanto pessoa, quando a gente está na universidade, mas é sempre muito importante a gente entender que a luta que a gente está fazendo dentro da nossa faculdade, ela não é uma luta que está dissociada da conjuntura nacional. A luta que a gente constrói no Congresso, nas ruas, ela é muitas vezes a luta que a gente está tendo ali por uma quadra de qualidade, uma luta que a gente está tendo ali por ar-condicionado, né? Tem muitos lugares desse país que se não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem como estudar. Então, acho que entender isso como uma coisa muito conectada, eu acho que é fundamental, assim, a gente para participar do movimento estudantil. E, é claro, tem esses eventos organizados nacionalmente, tem o Congresso da Uni, e estamos aí. E o Partido dos Trabalhadores está em todos esses espaços, a juventude do PT aí ocupando, a gente formulando. Então, nosso partido é muito grande e tem jovem estudante, jovem do PT em todo lugar, ainda bem. Então, conseguimos se unir para militar junto em todo canto. E ano que vem tem Encontro Nacional de Estudantes Petistas. Vem aí, ENEPT de novo. Olha aí, e esse é um ótimo galera. espaço para vocês se somarem à construção do movimento estudantil. Vem aí, ENEPT. Saudades. Saudades. O último foi 2019, tem tempo já. Botar esses estudantes petistas para se organizar. É isso aí, vamos mobilizar a galera, né? Viu? Estão todos convocados. Convocados. E a gente vai atualizando, quanto mais próximo for chegando, a gente vai atualizando a galera também, né, Já Nádia? com Aqui nós. no Pode Tremer, para todo mundo ficar ligado, todo mundo convocado, todo mundo participando Já com nós. da luta pela juventude, pelos estudantes. É importante essa participação de todos que nos acompanham aqui no Pode Tremer. É isso. Então, Nádia, e agora a nossa Lá vem. entrevistada vai ter que nos contar algo. Amiga, sabe a fofoca? Algo, uma A fofoca, gente gosta da uma fofoca. história inusitada, Olha, um segredo. Eu tenho uma história inusitada, que aqui eu e Júlia e mais algumas pessoas temos um grupo que chama Fofoca. Eita! A Quem gente não, que gosta né? da fofoca. Quem não tem, né? O Cancelado. grupinho da fofoca. Quem não? Quem Mensagens nunca? proibidas Não. na maioria dos Nossa, países. 170 países. Vem aí, segue o fio! Júlia, qual história será contada por aqui? Olha, não é uma história que é um segredo, mas é uma história que é um mico que eu passei. A Nádia tá rindo porque ela já sabe dessa história. Agora todo mundo vai saber. Ela é uma Muito bom. história que eu escolhi ela porque ela envolve popstars. E eu, enfim, enquanto uma jovem estudante na campanha, ela aconteceu na campanha de 2022. Eu sou de São Paulo, né, do estado de São Paulo. Em 2022, eu estava fazendo campanha pro Lula, como todo mundo nesse país. A maior parte, pelo menos, graças a Deus. Estava fazendo campanha pro Lula e pro Haddad, candidato a governador lá em 2022. E era assim, na boca do gol. Na boca do gol. Uma semana antes da eleição, teve em São Paulo a caminhada da vitória, lá na Avenida Paulista. Foi tudo. E aí, o nosso comitê de campanha estadual, ele ficava bem perto da Paulista. Então, a organização da campanha foi: vamos todo mundo pro comitê, do comitê a gente sai pra caminhada da vitória. Ok. E aí eu fui pro comitê, porque eu tava ali na organização, aquela correria de campanha, precisava cumprir as tarefas, ficava bastante com a Estela Haddad, com a Haddad, enfim, super legal. Aí a gente tava numa salinha, esperando todo mundo chegar pra partir pra Paulista. Aí quem chega, que não sabia que ia chegar? Pepe Mujica. Donadão. Do nadão. Do Não, nada. as pessoas sabiam, né? Eu que, enfim, apenas uma jovem, ele não sabia. Aí eu fiquei, meu Deus, Pepe Mujica, caramba, que incrível. Nunca tinha visto ele pessoalmente, sei do histórico, vi o filme, enfim. Como é importante pra juventude, nossos amigos da América Latina, uma grande referência. Aí, ó, Olha ali o momento. O momento do encontro, né? Então, isso na verdade foi pós-encontro. O que aconteceu? Pepe Neste Mujica- dia aí, Foi nesse dia. neste fatídico dia. Neste momento. Aí o que acontece?
Ele, velhinho, mais de 80 anos, tava cansado, chegou cansado. Sim, sentadinho no banquinho ali. E chegou direto do aeroporto. Imagina, isso quase da hora do almoço. E aí, ele tava assim, acabei de chegar do Uruguai, direto do aeroporto, tava meio mal-humorado, obviamente. Eu sou taurina, tô com fome, já fico Não julgo. E ele tava meio assim. Aí, eles colocaram, enquanto não chegava o almoço, um monte de bolachinha de água e sal do lado dele. E aí, ele ficava ali comendo aquela bolachinha de água e sal. Ok, vida que segue. Aí, tinha esse sofazinho que ele tava conversando com o Haddad. Produção, pode botar de novo aí. O sofazinho do Haddad, sofazinho do Pepe. Pode deixar aí na tela enquanto a Júlia conta essa história. E aí, Júlia, eles estavam sentados no sofazinho. Eles estavam sentados no sofazinho e tinha uma cadeira vazia do lado dele. E aí, você tinha que passar por uma mesinha pra ir nessa cadeira. E aí, a nossa ministra, que até então era candidata a deputada, Marina Silva, tinha acabado de sentar nessa cadeira aí que eu tô sentada. Você ia pra essa cadeira pra tirar foto com ele. Aí a galera tava... Aí eu tava assim, né? Nossa, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Aí... Formou uma fila do ladinho dele ali. E essa sala era bem pequenininha, assim. Aí eu falei, não... É a minha oportunidade de tirar foto como rica, vou. Aí, quando eu passei nessa mesa, era um vãozinho pequenininho. Todas as bolachinhas que eles estavam comendo... Ai, não. Caíram no chão. Não. Você tirou o alimento. Meu Deus, tu tirou... Acabou. Aí... A cara que ele tá te olhando. A cara que ele tá me olhando é assim, tipo, não acredito. Meu Deus, tu derrubou. Aí eu derrubei todas. Ele com fome, amado. Aí, eu falava assim, desculpe. Meu Deus, tu derrubou as bolachinhas todas, de um senhorzinho. Todas. Aí... Não é só um senhorzinho, não é qualquer senhorzinho. Aí ele ficou assim, olhando pra minha cara, como quem não acreditava. Eu não acredito que tu derrubou minha bolacha. Todas. Aí eu falava, desculpa, presidente, desculpa. Aí o Haddad que tava... Perdão. Aí o Haddad tava do lado, ele nessa foto tá olhando, mas ele tava rachando o bico. Nossa! Tá rachando o bico da situação, né? Porque viu tudo e foi um grande mico. Aí eu, com toda a cara de pau que não ia levantar pra sentar de novo... Fiz assim, sentei. Aí esse joinha que ele tá dando assim é tipo, ok. Ok, tu já derrubou minha bolacha mesmo. Tira sua foto Falou logo. aí, tira minha foto logo. Aí eu fui na cozinha. Trouxe uma bolachinha pra ele. Trouxe mais bolachinha, igual. E assim, gente, era bolachinha de água e sal. Aquela que tava perdida na cozinha do comitê de campanha. A que sobrou. Tadinho. Pois é. Aí depois de uns 15 minutos, chegou um sanduíche da padaria que era do lado. Pra ele comeu, ficou mais coradinho, mais animado, com força. Aí depois o presidente Lula chegou. Foi ótimo, eles já estavam cheios de energia. Teve o Zapateiro também, né? Veio o Zapateiro da Espanha. Depois da bolachinha derrubada, né? Não, o mínimo que ele precisava era de um sanduíche pra viver. E eu tava com essa camiseta aí, eu também fiquei bem feliz que a Janja tava. E ela falou, eu adoro Milton Nascimento, quando eu era jovem tinha uma camisa igual, que tudo. Então, enfim, foi um dia cheio de histórias, na verdade. E de um mico, e que, enfim, quase fui... Ele nunca vai te esquecer, amiga. Nossa. Ele jamais te esqueceria. Não, se tu derruba a minha bolachinha. E estatuto do idoso aí, se passasse, Nossa senhora! Não, assim, ó, traumas, né? Traumas que o pobrezinho... Olha, mulher, derrubou a bolachinha do homem. Todas. Ô, dó. Pobre, gente. A história é boa. Seguinte, Júlia. Vamos contar pra ela que a gente tem um WhatsApp aqui, tá? A gente tem um WhatsApp aqui no Pode Tremer, onde a galera pode participar, a juventude pode participar. Enviando mensagem, foto, vídeo, sugestão de tema. É muita coisa, né, Nádia? O que vocês quiserem mandar pra gente, que seja permitido por lei, vocês podem estar enviando, importante registrar, pro nosso WhatsApp. E a gente também recebe outras coisas aí que são... 2 meses nisso aqui já. Tem 2 meses nisso aqui. E tem 2 meses que a gente pede currículo pra ver se a gente desencalha. Gente, currículo do Ministério do Namoro. Enviem seus currículos para o Ministério do Namoro. Olha, não precisa ser pra desencalhar, gente. Pode ser pra desencalhar você. Exato, pra gente conseguir fazer ali a comunicação, estabelecer a comunicação entre a nossa juventude pra, né? É o PT Tinder, PT Tinder, né? sempre. Vem aí. Pois é, tô sabendo desse tal desse PT Tinder aí. Sempre funciona. E aí a gente Antes de beijar, você tem que perguntar em quem votou em 2022.
É mais É o fácil mínimo. se já tiver o currículo aqui no Pode Tremer. Exatamente. A gente vai articulando isso daí para facilitar o processo para todo mundo. Bora encaminhar. Bora encaminhar. E eu querendo falar da gente, vai articulando, eu não consigo articular, é para mim, né? Que Vai. Realmente. Ô, destreza! E tem um WhatsApp que a gente usa aqui pro nosso Ministério do Namoro e demais conteúdos, que é o 85 99943 5662. Repetindo, 85 99943 5662. É isso, queridos. Essa coisa de WhatsApp é ótima. Eu lembro quando eu era pequena, ficava tentando ligar no Bom Dia em Companhia, nunca chegava. Nunca chegava, mas vendo? sempre Aqui ligava. chega. É. Aqui chega, Olha tá? só. Inclusive currículos para o Acessível. Ministério do Namoro. Exatamente. Desencalhem a secretária. Amiga Júlia, muito obrigada. Adorei. A gente amou ter você aqui. É sempre bom estar com os estudantes brasileiros, principalmente os estudantes petistas. Só chamar que a gente vem. E volte, traga estudantes, faça teus convidados. A gente faz aqui uma mesa aqui, ó, lota de gente. Pode trazer a fazer uma galera pra gente plenária. debater, tá? A gente quer dar espaço. Pode tremer um lugar de espaço da juventude Tudo. e dos universitários, É todo dia, amiga. tá? Não, já vou enviar a minha listinha de currículos de sugestão para o podcast. Manda mesmo. E aí a gente Vou dá mandar. a gente organiza a agenda aqui, marca horário. Pra Desencalha bater esse papo. a gente. Você já dá uma pessoa mais encalhar, desencalha a gente. Tá? Colabora com a tia Nádia. Gente, é isso. E, Nádia, eu sempre trago uma frase pra gente tem a frase da encerrar. Fran. A frase, eu sempre trago uma frase pra gente encerrar o programa, tá? Ela gosta. E geralmente, é Paulo Para Freire. surpresa de todos, hoje a frase é de Paulo Freire. Paulo Freire, pra surpresa de todos, a frase é de Paulo Freire, viu, gente? Ó, a câmera aberta aqui, porque agora eu vou falar Ela com a quer Júlia hablar olhando, com a Nádia olhando, a gente tá olhando no coração Ela do vai. nosso público que nos acompanha. E a frase é a seguinte: lavar as mãos do conflito entre os poderosos e os impotentes significa ficar do lado dos poderosos. Não ser neutro. É isso que significa, não ser neutro. Ficar dos lados dos poderosos. O educador tem o dever de não ser neutro. É aquela coisa, resumindo, traduzindo, o cara que fica em cima do muro, Ele tá com eles. ele tá do lado deles, ele tá favorecendo o outro lado, o lado negativo. Exato. Porque ele quer ficar de bem com todo mundo e ele tá sempre favorecendo o outro lado. Porque um professor, um educador, um político, ele não pode ficar nessa coisa do eu quero ficar de legalzão com todo mundo. Uhum. É importante a luta, o espaço democrático, é importante a manifestação, né? Pra toda essa conquista que a gente vê É ao preciso longo. ter lado. É preciso ter Exatamente, lado. é E preciso. o nosso é o esquerdo, querido. Exatamente. Eu sou canhota até de- na mão. De tá? nascença. De nascença até na mão, então. Incrível. Gente, Paulo Freire, né? Um gênio. Aí, grandes contribuições. Não tem como não ter ele sempre aqui com a Sempre, gente. ele tá aqui maravilhoso, É. É isso. Valeu, galerinha. É isso, gente. Beijos. Beijo. Valeu, gente. Até a próxima. Até. Até semana que vem. Tchau.